aí, galera, beleza? Essa aula é para a gente aprender como resolvemos uma equação do segundo grau sem utilizar fórmula. Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer vamos lembrar isso daqui. Toda equação do tipo ax mais b igual a zero é uma equação linear, uma equação do primeiro grau, que a gente resolve simplesmente isolando a variável x. Tudo bem? Mas, quando nós temos uma equação do segundo grau, e a equação do segundo grau ela é apresentada desta forma, como um polinômio do segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Certo? Então, onde nós temos os coeficientes, que são números reais, a, b e c. Tudo bem? Nós temos aí um termo que tem o x², um termo do meio que tem uma variável x elevado à primeira potência, e uma constante, um número constante, que no caso aqui é o c. Tá? Indo diretamente para o primeiro exemplo, olha só. Vamos resolver x² menos 81 igual a zero. Tá? Bom, vamos entender uma coisa. Nesse caso, eu quero que você perceba o seguinte, ó. Fazendo uma comparação direta. O A tem que ser igual a 1, certo? O C tem que ser menos 81, tudo bem? E o B, o termo do meio, ele vale zero. Olha aqui, ó. Estou destacando aqui, circulando em azul, o B vale zero, porque aí anula o termo que tem o x, certo? Toda equação desta forma, a gente diz que é uma equação incompleta. Tanto quanto B for zero, quanto C quando ele for zero. Tudo bem? Somente o A que não pode ser zero, porque senão anula o termo que tem x² e aí deixa de ser uma equação do segundo grau. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como é que a gente resolve esse tipo de equação? x² menos 81 igual a zero. Como é que a gente resolve esse tipo de equação? Antes da gente sair resolvendo pelo método, digamos, mais simples, eu quero te mostrar um outro método para poder apresentar aí as duas soluções primeiro. Tudo bem? Então, olha só. Vamos lembrar o seguinte. O produto da soma pela diferença, que gera uma diferença de quadrados, é aquela relação que a gente chama de produto notável, uma delas, certo? Vou escrever aqui em cima para a gente poder utilizar logo logo. Olha só. Por exemplo, quando nós temos x mais y, que multiplica x menos y, isso gera x² menos y². Basta a gente aplicar a propriedade distributiva, a gente vai verificar, por exemplo, aqui, né, ó. Se você aplicar a propriedade distributiva, você vai verificar que isso vai gerar aqui o x² menos y², certo? Pois bem, a gente pode, então, aplicar nesta equação aqui. Vamos lembrar uma coisa, ó, vamos continuar aqui, então. x² menos 81, 81 é um quadrado perfeito, portanto, podemos reescrevê-lo como 9 ao² igual a zero, e aí a gente aplica esse produto da soma pela diferença, que gera a diferença de quadrados, a gente vai aplicar para poder fatorar, certo? Portanto, nós temos fazendo aí o seguinte, x mais 9 que multiplica x menos 9 igual a zero. Então, ele está aqui na forma fatorada, nós temos aí dois fatores, que são, no caso, x mais 9, que multiplica x menos 9, que está dando igual a zero. E aí, a gente pode utilizar a equação produto nulo. Se temos um fator vezes outro que está dando zero, então basta que um deles seja zero. Tudo bem? Então, nós temos x mais 9 igual a zero, ou x menos 9 igual a zero. Resolvendo cada um deles, eles são uma equação do primeiro grau, você obtém a primeira resposta, x menos 9, e a outra, x igual a 9. Tudo bem? Utilizando aí o conjunto solução, tanto faz a ordem, podemos colocar o 9 primeiro, positivo, e depois o negativo, menos 9. Tudo bem? Essa é a solução, então, ou as raízes da equação, a equação do segundo grau. Tudo bem? Vou fazer aqui uma barra, apenas para poder te falar que existe um método mais simples para resolver isso daqui, certo? Que, para quem está no 8º ano,
resolve isso utilizando o Teorema de Pitágoras, só que lá na geometria a gente não tem as medidas negativas. Mas nesse caso aqui, como estamos trabalhando com álgebra, a gente não pode deixar de considerar também a resposta negativa. Vamos ver como que é isso. Ó, passando aqui diretamente, utilizando então a mesma equação, certo? Como que você deve então resolver isso de uma forma mais rápida? Isolando o termo que tem x ao quadrado, tudo bem? Por exemplo, x quadrado é igual a 81, certo? 9 ao quadrado era 81. Passa 81 para o outro lado, dá 81. Lembrando que isso aqui é uma equação, é uma balança. A gente faz esse método mais rápido de passar o menos 9 para o outro lado, lembrando que, na verdade, nós estamos aí somando 81 dos dois lados. Tudo bem? Chegou aqui, nós temos o seguinte, ó. Aqui, ó, em vermelho. Olha só. X quadrado igual a 81. Certo? X quadrado igual a 81. Portanto, como nós vamos resolver isso daqui? Basta imaginar o seguinte. X quadrado significa x vezes x. Então, que número vezes ele mesmo tem que dar 81? Isso daí é o princípio da raiz quadrada. Tudo bem? Então, a gente vai escrever x é igual... Só que, não se esqueça, nós não vamos escrever apenas raiz quadrada de 81, como se estivéssemos resolvendo, por exemplo, ou fazendo uso do Teorema de Pitágoras, né? A gente vai escrever mais ou menos raiz quadrada de 81, porque nós temos as duas respostas. E eu te mostrei primeiro aqui, ó, olha aqui, ó, em vermelho, ó. Eu te mostrei aqui antes, no primeiro exemplo, usando fatoração, tudo bem? Portanto, nós temos aqui, finalizando, mais ou menos 9. E aí, nós temos aqui a mesma solução. Tudo bem? E também, não se esqueçam, né? Por exemplo, menos 9 ao quadrado, isso significa menos 9 que multiplica menos 9, e isso dá 81, certo? Por isso que nós temos que considerar também o resultado negativo, porque pela regra de sinais, menos com menos, multiplicando, nós vamos ter positivo. Tudo bem? Ok, vamos lá, esse é o primeiro exemplo. E agora, indo para o segundo exemplo, nós podemos ter aqui 2/3 que multiplicar ao quadrado é igual a 4. Certo? Como nós resolvemos essa equação do segundo grau? Isolando o termo que tem a ao quadrado, certo? Ou diretamente isolando a quadrado para que você encontre a igual a alguma coisa. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, nós temos então a quadrado igual a 4 e a gente tem aqui o 3, ele divide do lado esquerdo o 2 ao quadrado. Então a gente passa para lá multiplicando. E o 2 que está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Opa. Lembrando, né? Lembrando, obviamente, que isso é para agilizar o cálculo. Na verdade, a gente multiplica ou divide dos dois lados, certo? Então, a gente vai ficar com 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Ou então 4 dividido por 2, 2, e multiplica por 3, 6. Daí, como você só tem divisão ou multiplicação, tanto faz a ordem. Então, quando chegou aqui, você já está com a ao quadrado isolado, portanto, basta terminar o cálculo simplesmente fazendo a é igual mais ou menos a raiz quadrada de 6. E, portanto, a solução fica desta forma. Por exemplo. Tudo bem? Lembrando que essa é a equação incompleta, onde nós temos, na verdade, eu não marquei aqui, deixa eu marcar agora, ó. Nós temos que o b é igual a 0, tudo bem? É só lembrar que se você pegasse o 4 e passasse para o outro lado, ele viria para cá menos 4. Portanto, seguindo aquela equação do segundo grau, nós temos, na verdade, que o coeficiente a, não é a variável que eu estou dizendo aqui no caso, o coeficiente a vale 2/3, aqui, ó. O C, na verdade, ele vale menos 4, porque essa equação estaria igualada a 0. E o B, obviamente, B igual a 0. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá.
Seguindo essa sequência, uma outra equação incompleta é quando nós temos isso aqui, ax² mais bx igual a zero. Portanto, toda equação desta forma, a gente tem um método de resolução que não utilizamos fórmula para poder encontrar a solução. Você percebe que não temos o coeficiente c, a constante, ela é igual a zero. Portanto, toda equação desse tipo a gente consegue resolver por fatoração, né? Encontre o fator comum e aí termine utilizando a equação produto nulo. Tudo bem? Vamos lá para esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, x² igual a 3x. Como nós vamos resolver isso? A gente vai deixar tudo igual a zero, passando então 3x para o outro lado, desta forma, e a gente fatora utilizando o fator comum. O x é o fator comum, nós vamos ter esta expressão na forma fatorada, x que multiplica entre parênteses x menos 3, certo? E aí lembrando que nós temos aqui de novo, olha só para destacar, em roxo, aqui ó, uma multiplicação, tudo bem? E, portanto, a gente aplica x igual a zero ou x menos 3 igual a zero. Tudo bem? Portanto, x igual a 3. Solução, nesse caso, 0 e 3. Esse é o primeiro exemplo, ok? Vamos lá. Mais um exemplo para que a gente possa entender uma equação incompleta quando nós temos c igual a zero. Vamos utilizar esse outro exemplo aqui agora. 6x² menos 9x igual a zero. Bom, eu diria para você o seguinte. Quando você tem uma equação, quando c vale zero, e a gente vai utilizar a fatoração para poder resolver de uma forma direta, sem uso de fórmula, né? Como eu estou explicando desde o começo do vídeo, você pode fatorar de diversas maneiras, certo? Ou só com a variável. Aliás, a variável você tem que utilizar a variável, mas o 6 e o 9 você pode querer fatorar ou não, tudo bem? Eu vou fatorar, tentando sempre procurar a forma completa. Então, olha só. Vamos perceber uma coisa, ó. O que é 6x²? O que é 9x? Como 6 fatorado tem 3 e o 9 também, o primeiro fator é o 3, tudo bem? E o outro é o x. Então, nós temos 3x que multiplica, entre parênteses, aqui vai ser 2x, porque aí 3x vezes 2x é igual a 6x², e 3x vezes menos 3, para que dê menos 9x. Lembrando, toda vez que você fatorar, seria interessante que você faça a aplicação da propriedade distributiva da multiplicação, para que você verifique se você fatorou da forma correta, certo? Portanto, agora que você tem certeza que está certo, aplica a equação produto nulo. 3x é igual a zero ou 2x menos 3 igual a zero. Aqui diretamente x é igual a zero, porque se 3 vezes x é igual a zero, x tem que ser zero. Ou 2x menos 3 igual a zero, é uma equação do primeiro grau, mando o menos 3 para lá e passo 2 dividindo. X igual a 3 meios. Portanto, a solução aqui é 0, 3 meios. Certo? Bom, só para finalizar essa parte, dá para a gente notar duas coisas. Quando você tem uma equação incompleta, quando o b vale zero, não sei se você encontrou aqui um padrão, mas nós temos duas raízes em que uma é positiva e outra é negativa, certo? São raízes opostas ou simétricas. Quando você tem uma equação onde o c vale zero, é fácil perceber que o zero sempre é uma solução. Portanto, olha só, dá uma olhada aqui, por exemplo, nesse último exemplo aqui, ó. Estou destacando aqui em roxo. Dá uma olhada aqui, ó. Se zero é um resultado, é uma solução, é uma raiz, se você jogar aqui, ó, no lugar do x igual a zero, vai zerar esse termo. Se você jogar zero aqui também, tudo vai dar zero. Portanto, é uma solução. E, obviamente, se você jogar 3 meios e fizer o cálculo, também vai gerar igual a zero. Tudo bem? Então, é isso. Quando c vale zero, uma solução sempre será zero. Tudo bem? Bom, para que o vídeo não fique muito extenso,
eu estou finalizando essa primeira parte, então nós temos aí a resolução das equações incompletas do segundo grau, tanto quando B vale zero ou quando C vale zero. E o próximo vídeo eu vou explicar então o método de resolução que a gente fala completando quadrados, certo? Que aí vai utilizar uma das outras fórmulas dos produtos notáveis, as outras duas, aliás. Tudo bem? Então, próximo vídeo a gente vê como utilizar, como ver outro método de resolução sem utilizar fórmula. Tudo bem? Até lá.